que sai das nossas bocas, que o louvor que sai, meu Deus, dos nossos lábios, venha sair diretamente do nosso coração para o Senhor, que o Teu Espírito, Pai, nesta noite, venha ter liberdade para fluir, venha ter liberdade, meu Deus, para fluir, que assim, Pai, gere vida em cada coração, gere vida, meu Deus, em cada coração aqui presente, Pai, porque desejamos, Senhor, desejamos ardentemente no nosso coração o fluir do Teu Espírito em nós, o fluir do Teu Espírito no nosso ser, no nosso íntimo, Pai, porque o fluir do Teu Espírito em nós, ele gera vida, o fluir do Teu Espírito em nós gera vida dentro de nós, aleluia, porque o fluir do Teu Espírito no nosso coração, meu Deus, é como um rio de água viva, aleluia, Pai, que leva vida a cada coração, que leva vida a cada lugar, Senhor, e aqui estamos, meu Senhor, nesta noite, desejando beber da água do Senhor, aleluia, porque ela, quando bebemos, meu Deus, a sede, ela se interrompe, já não há mais sede dentro de nós, queremos saciar a nossa sede, de estarmos em comunhão com o Criador. O propósito de estarmos aqui nesta noite é porque queremos estar em comunhão com o Senhor, e não só estar, mas permanecer na comunhão do Senhor, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Então, meu Deus, eu lhe peço, tome tudo em tuas mãos, que tudo que for feito, que tudo que for realizado, aleluia, aleluia, que tudo seja pela direção do Senhor, que tudo seja pela comunhão do Senhor. E aquilo, Pai, que vamos receber nesta noite, venhamos guardar dentro de nós, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. O Senhor é digno, Pai, do louvor e da adoração. O Senhor é digno, meu Deus, de toda a honra, de toda a glória, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Exaltado é o Teu santo nome, Pai. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E aqui estamos, meu Deus, para prestar ao Senhor o nosso louvor, para, meu Deus, prestarmos ao Senhor a nossa adoração, para derramarmos o nosso coração, a nossa vida perante ao Senhor. Então eu lhe peço, Pai querido, Pai amado, prepare os nossos corações, prepare as nossas vidas e toma conta, Senhor, deste lugar. Que o ambiente esteja preparado para o Senhor, para que o Senhor possa se manifestar, para que o Senhor possa fluir, para que o Senhor possa trazer de novo avivamento, fortalecimento a cada coração, a cada vida, em o nome do Senhor Jesus.
Queremos, Pai, desejamos, Senhor, ter esse cântico novo nos nossos lábios. Porque assim diz a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos ensina que temos que ter um cântico novo nos nossos lábios. Que mesmo em tempo, Senhor, muitas das vezes de cativeiro, que muitas das vezes, Pai, possamos passar por momentos de luta, que eu sei, o Senhor sabe. Que nos nossos lábios venha ter louvor ao Senhor, como o povo de Israel quando cativo na Babilônia. Ah, meu Deus, se sentava à beira do rio, Senhor, e ali eles lembravam do tempo em que viviam em Israel, e ali eles adoravam ao Senhor, e ali eles glorificavam o Teu santo nome. Não gerava tristeza ou dor no seu coração, mas gerava, Pai, a certeza de que um dia Sua palavra se cumpriria e que o tempo da libertação e da restauração chegaria para eles. Oh, meu Deus, que assim seja no nosso coração, que venhamos sempre estar dispostos, aleluia. Oh, meu Deus, que venhamos sempre estar dispostos a contar, meu Deus, das maravilhas e grandezas do Senhor. Que sempre nos nossos lábios venha ter um cântico novo, Pai, e que nunca dentro de nós venha fugir a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está no controle de tudo e das nossas vidas, que ao tempo do Senhor, aleluia, tudo estará no seu devido lugar. Ah, meu Deus querido, meu Deus amado, venha fortalecer esse meu irmão, essa minha irmã, que se encontra de repente abatida, frustrada ou frustrada, que ele receba do Senhor um renovo, avivamento nesta hora. Ah, meu Deus, o fôlego de vida que há no Senhor. Ah, meu Deus, o Senhor é a própria vida. Então sopra, eu lhe peço, do fôlego de vida no nosso meio, e aviva, meu Deus, a Tua igreja, aviva, Senhor, a Tua obra, aviva os nossos corações, aleluia, para que a alegria do Senhor, que é a nossa força, venha estar presente sempre em nossos corações, aleluia, oh, aleluia. Eu só quero bem dizer, eu só quero te agradar, oh Jesus, bendito Teu nome, Senhor, resolvendo o coração, tudo te entregar,
Esse é o propósito de estarmos aqui nesta noite, para prestar
Senhor, aleluia. Oh Deus querido, Deus amado, toma cada vida que aqui está em tuas mãos. Toma a vida daqueles que eles se dirigem até a sua casa. Oh Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor conhece, Pai, cada pensamento. O Senhor sabe o que se passa em cada coração, em cada vida. O Senhor conhece, meu Deus, cada necessidade, Senhor. Oh Pai, que eu venha suprir essa necessidade. Ah, meu Deus, porque sabemos que no Senhor, meu Deus, todas as nossas necessidades são supridas. Aleluia. Oh Jesus, aqui estamos para nos aproximarmos do Senhor. Queremos nos aproximar do Senhor, nos aproximar de Ti, estarmos mais juntos de Ti, como diz a Tua palavra, Senhor. Ah, meu Deus, com a certeza de que o Senhor vive e de que o Senhor se torna Deus galardoador daqueles que o buscam. Ah, meu irmão, minha irmã, comece a adorar ao Senhor. Comece a buscar a presença do Senhor. Comece a derramar o teu coração, a tua vida diante do Senhor. Com a certeza que Ele ouve a tua oração, que Ele recebe o teu louvor, que Ele gera vida dentro de você. Comece a se entregar para o Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar. Ele quer encher a tua vida de alegria e de gozo. Aleluia. Ele quer trazer renovo para o teu coração. Ele quer trazer avivamento para a tua vida. Ele quer trazer um novo horizonte para você. Ele quer trazer a luz para a tua vida, porque Ele é a luz do mundo. E aquele que segue, aleluia, esse não tropeça, esse não anda em trevas. Então busque a presença do Senhor para a tua vida. Diz para Ele, Senhor, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Diga para Ele, faça morada em mim, Senhor. Isso, meu irmão, minha irmã, comece a abrir a sua boca, comece a adorar ao Senhor, comece a buscar o Senhor, comece a dizer para Ele aquilo que você sente por Ele, o teu amor, o teu prazer, a tua alegria em estar na presença dEle, aleluia. Te adoramos, Pai. Deixa eu adorar, deixa eu adorar, deixa eu adorar, deixa eu adorar. Eu não recebi convite para estar naquela casa. Eu nem sei que a minha presença ali era indesejada, mas eu descobri que Jesus lá estaria, e essa oportunidade eu jamais perderia. Estava tão sem graça aquela reunião, muita gente importante, mas faltava adoração. Até o dono da casa me cumprimentou o mestre, e eu só queria uma chance para demonstrar o meu
Sua glória encherá este lugar. Vem louvar.
poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A oração tem poder. Amém, pessoal? Amém, igreja? A oração tem poder. Jesus fala que nós devemos entrar no quarto, trancar a porta e em secreto buscar o Pai. E o Pai, Ele em público, Ele nos honra. Amém? Agora fica uma questão. Será que o lugar que nós devemos orar é só no quarto, com a porta trancada? O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Entrar no quarto, trancar a porta. Na verdade é o que? É a gente ter o nosso local de oração. E naquele momento da oração a gente se desligar de tudo. Não permitir que os pensamentos externos venham tentar impedir a nossa comunhão com Deus naquele momento. Ele quis dizer que quando estivermos ali orando, que de repente o motivo que nos fez estar ali com os joelhos dobrados não vem impedir da gente estar em comunhão com Ele. Amém? Porque às vezes quando dobramos nossos joelhos, se nós não vigiarmos, os pensamentos tentam roubar a nossa comunhão. As preocupações, as necessidades tentam nos tirar dessa comunhão. Por isso ele diz, quando a gente for orar, a gente entrar no quarto, trancar a porta. Amém? Trancar a porta, eles vão dar acesso aos pensamentos, às necessidades que temos. Mas acreditarmos que aquele a quem nós estamos nos aproximando, ele é vivo e é galardoador. Amém? Glória a Deus. Vou pedir à pastora Marlene para subir aqui no altar para nos trazer uma mensagem que torne em nome de Jesus. Amém? Alô? Agora sim. Por gentileza, abre sua Bíblia em Lucas 11, versículo 33, por gentileza. Todos acharam? Lucas, capítulo 11, versículo 33. Amém? Todos acharam? Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. O que acontece? Aqui, uma candeia significa uma lâmpada. Então, está tudo escuro, a pessoa acende a candeia, acende aquela lâmpada. Você não vai pegar aquela candeia e vai esconder debaixo de uma cama, debaixo, dentro de um armário. Aonde você vai colocar? Um lugar acima para iluminar. Hoje, nós temos a iluminação elétrica. Mas naquela época não, naquela época era tudo escuro. A gente fica imaginando quando falta luz, que é tudo escuro. Não tinha postes, não tinha nada. E as pessoas que elas eram mais abastadas, elas tinham várias candeias. Quem não podia, tinha uma. Aquela família enorme, com somente uma candeia. Porque era caro o azeite, tudo naquela época. E eles colocavam aquela candeia no alto, para iluminar toda aquela família. Imagina, uma casa ser toda iluminada com somente uma candeia. Então aqui o Senhor Jesus, ele pegou isso como exemplo. Eles não iam pegar uma candeia daquela, uma lanterna,
lanterna, vamos dizer, hoje em dia, uma lâmpada, você não vai colocar uma lâmpada dentro de um armário para esconder. Você vai vir aqui na igreja, as lâmpadas vão estar aqui acesas aqui dentro. Você vai estar no escuro. Então o Senhor Jesus, ele pegou isso como exemplo. Por quê? Você tem algo que é o Senhor Jesus que ilumina a sua vida. Ele nos ilumina. Então aqui ele dá um exemplo. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. O que ele está dizendo nesse paralelo aqui? Uma lâmpada, ela é necessária para iluminar toda aquela casa. Porque a gente vê quando falta luz, você fica procurando alguma coisa para acender, porque aquele breu, você fica desprotegido na escuridão. Você anda na rua, na escuridão, você pode cair em buraco, você pode tropeçar dentro de casa, quebrar alguma coisa, porque você está no escuro. Você está em trevas. Então, quando você pega lá uma lâmpada e você acende, aquilo te dá até uma alegria. Você acendi aqui uma lanterna. Quando chega então a energia, é uma alegria só. Então, ele está fazendo essa comparação com os nossos olhos. Os nossos olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo. Ele afirma aqui, ele é uma lâmpada. Ele é como se fosse uma candeia. Ele está ali iluminando. Então, se você está com as vistas boas, com os olhos bons, ele te dá equilíbrio. Você vê o buraco onde você pode cair. Mas se você está com os olhos ruins, até quando a pessoa faz o exame de vista, coloca o colírio, você chega sem enxergar nada. Você bate no poste e é horrível. Seu olho fica com uma coisa horrorosa. Então ele está dizendo aqui, é uma lâmpada. Essa lâmpada, ela ilumina qualquer coisa. Você está na rua, está escuro, você ligou uma lâmpada, você vai iluminar ali, de repente, pode ter um cachorro, ou às vezes no monte, pode ter ali uma formiga, ou coisa de formiga, você está iluminando para você se precaver. Então aqui ele está dizendo, mas os nossos olhos, eles podem ver tanto coisa boa como coisa ruim. E esse é o equilíbrio que acontece. Se a pessoa não estiver com os olhos maus, ela não vai ter aquele equilíbrio que os olhos bons vão dar para ela. Porque se ela está com os olhos bons, ela está andando direitinho, ela está legal, ela está ali vendo ali tem um lugar para eu passar, tem uma cadeira. Mas se ela está com os olhos maus, com a vista ruim, ela não consegue enxergar. Mas ele está falando aqui no mundo espiritual, na vida nossa espiritual. Se nós estivermos com os olhos maus, tudo que a gente olhar vai ser mal. Você não vai conseguir olhar algo pela fé. Você não vai conseguir olhar aquela situação, uma situação que vai melhorar. Você sempre vai olhar com aqueles olhos maus. Sempre você vai olhar problemas e nunca vitória. Porque os seus olhos estão maus. Então você vai olhar, não, aquilo ali não dá. Ou então você vai entrar num lugar, você já vai, com seus olhos, detectar tudo ali, mas não coisa boa, coisa ruim, coisas ruins. Os seus olhos, se forem bons, você vai entrar, você vai olhar, não, isso aqui está até quebrado, mas a gente vai consertar. Mas os seus olhos estão ruins e o negócio está todo ruim, está quebrado. Então depende do olhar. É como tem até uma história que eles dizem, um olha e vê o copo pela metade, quase acabando. O outro olha pela metade para subir. Então depende do nosso olhar. Como que a gente tem olhado? Como que tem sido nossos olhos? Aqui o Senhor Jesus, ele falou, se nossos olhos forem bons, o nosso corpo vai estar iluminado. Mas se nossos olhos estiverem ruins, todo o nosso corpo estará em trevas. Olha a preocupação. Essas trevas que ele diz aqui, não é treva no sentido de estar escuro o nosso corpo, não. São trevas espirituais mesmo. Então, se você está com o corpo todo em trevas, como você vai conseguir lutar contra as trevas? Você nunca vai lutar contra as trevas. Porque sempre você vai estar com aqueles olhares ruins, olhar mal, e sempre você vai estar em trevas. E essas trevas aqui, elas que colocam na pessoa o quê? O desânimo, a falta de fé, a depressão. Ela não consegue dar um passo à frente porque ela logo
tem coisas que prendem ela no passado, prendem ela nas frustrações. Ela está ali, ela está para conquistar isso aqui, mas ela já tem aquela frustração do passado. Então ela já olha aquele olhar mal para ela mesma. Eu não vou conseguir isso aqui porque eu já tive a frustração no passado. Ela já tem aquela observação, ela olha não no sentido bom. Não, eu lá atrás, eu venci, porque eu estou aqui e eu vou vencer também. Então aqui o Senhor Jesus, ele está falando sobre essa preocupação em relacionar a luz que a gente depende dela para ter um equilíbrio, tanto que hoje a pessoa tem que pagar a energia elétrica todos os meses, porque é uma necessidade. Você já tem aquela energia elétrica como uma necessidade na tua casa. Ela liga a internet, ela liga o ar-condicionado, ela liga a batedeira, entendeu? O gás, e tudo ali é energia elétrica. Mas é o quê? Luz. É algo que a pessoa lá atrás inventou e veio. E é algo necessário. Agora você imagina a luz de Deus na nossa vida. Muito mais necessário é. Então ele diz aqui, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. A gente não pode esquecer disso. Se os teus olhos, se os nossos olhos forem maus, forem bons, quer dizer, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o corpo ficará em trevas. Então, se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo vai ser luminoso da presença. Você vai ter alegria, você vai ter desejo de buscar a Deus, você vai ter ânimo de servir a Deus, porque o teu corpo está luminoso. Mas aqui ele diz, se você, vou dar um exemplo, você pega um papel todo branco, você faz um pontinho no papel branco, você vai ver aquele pontinho preto. Então aqui ele está falando, não adianta você ter o teu corpo luminoso, mas ter uma parte de trevas. Não adianta, ele diz aqui, se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando ilumina em plena luz. Então, se você está o seu corpo todo luminoso, aí você vai brilhar pela presença de Deus. Mas, como ele falou, não adianta você ter uma candeia, mas a candeia não está muito boa. Ela não vai iluminar muito bem. A lâmpada está ali piscando, ela não vai iluminar bem. Então, ele diz, não adianta você estar com o corpo luminoso e uma parte em trevas. Todo o teu corpo estará em trevas. Então, essa aqui foi o conselho que o Senhor Jesus está dando para nós. Repara, ele diz aqui, repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Repara, observa, veja, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não era assim, por que eu estou dessa maneira? Por que da minha boca só sai murmuração? Porque quando você olha, aqui é uma janela, teu corpo fica em trevas. Como diz aqui, o Senhor Jesus está falando, ele está afirmando, seu corpo ficou em trevas. E o que diz? Da sua boca sai, o teu coração está cheio. Então você já recebeu aquele olhar que você olhou, não foi um olhar bom, você recebeu aquilo para você e você está liberando pela boca. Por quê? O que fala que está cheio o coração. Então a preocupação é o seguinte, a pessoa vai se desviando, mas é aos pouquinhos. Então ele diz aqui, repara, quem tem que reparar é a própria pessoa. Pois que a luz que há em ti não sejam trevas, não vire trevas. Um dia é uma reclamação, outro dia é uma murmuração, outro dia é um palavrão, outro dia é um negocinho ruim, e aquelas trevas vão só aumentando. Então ele diz, repara em você, não repara nos outros, repara em você, faz uma introspectiva. Senhor, como que eu estou sendo? Como que está sendo os meus olhos? Como que está a minha candeia? Como que está o meu espírito? Está brilhando? As pessoas olham para mim, elas veem a tua presença em mim, o teu espírito em mim, ou elas olham para mim e elas me veem sempre triste, sempre acuada. Então aqui o Senhor Jesus, nessa noite,
nessa introdução dessa palavra aqui. Repara, veja, cuidado, nós estamos vivendo os últimos tempos. Veja se você tem soltado na tua boca muita murmuração, se você tem falado palavras negativas, palavras de fraqueza. Observa o que tem saído da sua boca. Se você tem falado para outra pessoa palavras de determinação, de palavras de força, de palavras de ânimo, ou você tem falado sempre aquelas palavras negativas, pessimismo, chateação, tudo que você vê, você se chateia, você entra na igreja, tudo te chateia, e você está em casa, tudo te chateia, você fala, pô, não sei porquê, eu leio a Bíblia, eu busco o Espírito Santo, eu vou na igreja, mas eu não sei porquê, tudo está me desanimando, tudo está me chateando, eu vou para a igreja me arrastando. É aqui, ó, são os seus olhos. Repara nos seus olhos, repara naquilo que está saindo de sua boca, de mim, da minha boca. Vamos reparar, porque Deus, Ele ouve todas as coisas, Ele é onipresente, onisciente, Ele está em todos os lugares. Ele está na igreja, mas Ele está na nossa casa, Ele está no serviço, Ele está nos povos. Então observa o que tem saído de sua boca, para que você consiga o que? Não, a partir de agora eu vou vigiar, eu vou reparar o que é em mim, para que a minha candeia, para que a minha luz, ela brilhe nesse mundo. E as pessoas olhem para você e digam, ali vai o homem, a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. E ter cuidado, porque hoje em dia, infelizmente, muitos têm pregado contra a palavra, contra orações, contra jejuns, contra tudo que faz você o quê? Brilhar nesse mundo. Tudo aquilo que faz você não ser trevas, entendeu? Não é o que a gente vai fazer, não é o tempo de igreja, é o vigiar, amém? É observar, é olhar para si. Não adianta a gente olhar o olho do outro se o nosso está lá numa trave enorme, amém? Então que Deus abençoe a todos e obrigada pela oportunidade em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Eu bendigo e exalto o Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que a gente tem recebido de alimento nesse lugar. Eu tinha uma mensagem preparada para o dia de hoje, que Deus já vem falando no meu coração já há algum tempo, e que quando eu tivesse a oportunidade de trazer a mensagem principal, eu ia trazê-la. Mas, de alguns dias para cá, o Espírito Santo foi ministrando algo diferente no meu coração. E eu agradeço a Ele por isso, porque é necessário que a gente receba de Deus a revelação para a nossa vida, para que a gente possa, então, levar aquilo que realmente a gente precisa, porque não o fato de eu estar aqui pregando significa que eu sou o mestre, vamos dizer assim, e você é o aluno. Não, pelo contrário, nós somos mais alunos do que mestres. Nós somos mais aprendizes do que qualquer um, porque naquilo que nós pregamos, falamos, é aquilo que vamos ser cobrados na nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou fazer algo diferente hoje, daqui a pouquinho eu vou pedir a sua contribuição, se o seu dízimo para envolver. Mas eu queria envolver a palavra principal com a palavra da oferta, porque Deus falou muito no meu coração através dessas mensagens, que eu quero compartilhá-los, não só no sentido daquilo que vai gerar bênçãos na sua vida financeira, como também na sua vida espiritual. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 1, fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Em todos os evangelhos é falado sobre essa multiplicação. Mas João ele traz algo diferente. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos ler o versículo 1 ao 15, depois nós nos acertamos. Diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia.
porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães, eu estava multiplicando antes do tempo, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, os 50 pães de cevada, que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Poderia sentar, por favor, em nome de Jesus? Por que eu disse para você que iríamos misturar um pouco a mensagem principal com a mensagem da oferta? Porque essa mensagem é muito rica. Eu queria começar fazendo algumas ponderações de algumas coisas que eu anotei, porque veio no meu coração, quando eu li essa mensagem, Deus foi ministrando no meu coração a respeito disso, me veio uma lembrança de um programa, não sei se existe hoje, na Rede Globo, que era chamado Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Alguém lembra disso? Desse programa, né? Que falava pequenas empresas, grandes negócios, mostrava pessoas que empreendiam. Mostrou olhando de um programa que eu parei para ver, de uma senhora que pegou e botou um quiosquezinho, algo mínimo, pequeno, bem reduzido, dentro do shopping center. Para quê? Para fazer recarga de cartuchos de impressora. E aí quem olhava aquilo, uma coisa tão pequena, tão banal, mas ela, se fosse alugar uma loja, gastaria tudo. Então ela alugou um quiosque no corredor do shopping. Então o custo foi menor. Quem olha aquilo, quem vai no shopping para poder recarregar o cartucho, já que shopping as pessoas vão para comprar roupa, para se divertir, para ir no cinema, para ir numa lanchonete. Mas ela teve uma visão. Esse shopping fica na área central. Ela rodou o lugar e viu: por aqui não existem lojas que fazem esse tipo de trabalho. Se eu for alugar uma loja aqui fora do shopping é muito caro. Se eu alugar no shopping é caro demais, mas se eu alugar um quiosque é barato. E aí ela comprou a máquina e começou a fazer, o lucro dela era altíssimo. Então eu estava falando sobre essas experiências. Então eu peguei como título para essa mensagem de hoje isso: pequenas empresas, grandes negócios. Mas quando a gente olha a palavra empresa, a gente sempre remete ao quê? Uma empresa, né? Que produz, que gera um serviço, que faz alguma coisa. Mas aí, buscando informações a respeito da palavra empresa, eu achei uma definição interessante, não peguei o início dela, que seria etimologia, do latim, do italiano, porque eu entendi que não seria necessário. Mas a palavra empresa inicialmente significa o seguinte: tarefa ou empreendimento de execução difícil e ou laborosa. Então diz que a empresa é o quê? É um empreendimento que a pessoa faz, ou um grupo de pessoas fazem, que é difícil.
que é laboroso, tem que ter trabalho, tem que ter luta, tem que ter emprego. Tem momentos, como foi dito na palavra introdutória, que a candeia vai estar lá parecendo que está o quê? Se apagando, e a luz não vai estar iluminando de forma correta, necessária para que todos possam enxergar de forma correta, porque às vezes quando empreendemos em alguma coisa, às vezes quando colocamos propósito em algo, e às vezes não conseguimos enxergar, vamos colocar assim, o resultado daquilo que no nosso coração nós nos propomos, com aquilo que estamos empreendendo, pode vir em nós aquele pensamento: será que eu acertei? Será que eu errei? Será que a atitude que eu tomei foi correta? Será que eu fui pelo caminho certo? Será que era isso que eu tinha que fazer ou não? Por quê? Porque às vezes a luz não está brilhando de uma forma correta, que nos traga de fato o que? A real situação daquilo ali. Então tem momentos que é difícil, tem momentos que é laboroso, tem que ter um empenho, tem que ter uma força. E aí, continuando, ele fala: empresa que é uma realização, um empreendimento, um projeto. Aí você vai perguntar: por que isso? Por que esse propósito? Por que esse título? Porque quando eu li isso aqui, veio falando no meu coração, começou a vir as lembranças das mensagens que estão sendo transmitidas, estão sendo levadas, estão sendo entregues à igreja neste lugar. Aí eu me lembrei da mensagem que o pastor Marcelo trouxe sobre Apocalipse, que falava da igreja de Éfeso, que era uma igreja perseverante, que era uma igreja que não concordava com o que era errado, uma igreja que era contra a doutrina dos nicolaítas, era uma igreja perseverante na hora da luta, que não se entregava. Jesus, ele veio elogiando aquela igreja, mas de repente ele fala: tem algo contra ti. Imagina o Senhor, que é perfeito, chegar para nós e dizer: tem algo contra ti. Uma pessoa que a gente tem muitas das vezes como um parâmetro para ser seguido, uma comunhão com Cristo, fala para a gente: eu quero falar com você. A gente às vezes treme, imagina o próprio Senhor Jesus, não é verdade? Porque tem pessoas que a gente carrega conosco como um parâmetro. Como Paulo, ele falou para a igreja: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, quando o Senhor vira para aquela igreja e fala tudo aquilo, imagina, eu fico tentando imaginar aquele pastor lendo aquela carta. Imagina você, João, o senhor recebe uma carta de alguém que o senhor tanto estima, e de repente o senhor começa a olhar elogio, que coisa boa, não é verdade? Como é que o senhor ia se sentir? Feliz. Não é assim? Não é verdade, pastor Lúcio? Imagina o pastor Sabino, com toda a sabedoria que ele tem, de repente recebe uma carta de um amigo que ele muito estima, elogiando ele, falando: poxa, caramba, esse meu amigo aqui está me colocando lá em cima, acho que eu vou pegar uma agulhazinha para dar uma furada, que minha bola está mexendo. Não é assim? A gente fica logo assim, mas de repente, no meio da carta, aquela coisa de alegria, que a gente fica assim: caramba, que coisa boa, ele está falando que eu sou perseverante, que eu não aceito que é errado, que eu luto, que isso, que aquilo. De repente a gente escuta assim: mas olha, tem o seguinte, filho, tem uma coisa contra ti. Caramba, o que pode ser? O que é? O que eu posso estar fazendo de errado, já que ele diz que eu sou perseverante, que eu não aceito que é errado, que eu ponho à prova aqueles que se intitulam apóstolos sem ser? E agora? O que pode ser? E de repente ele ouve daquele que é a própria expressão da vida, porque ele é a vida. Amém? Ele ouve daquele que se fez carne, morreu na cruz e ressuscitou por nós, que tem alguma coisa contra aquela igreja, que ele vem tecendo elogios maravilhosos. E ele diz para aquela igreja: só tem uma coisa que eu tenho contra vocês. O que está faltando é essa perfeição. Que era o quê? O abandono do primeiro amor. Quando eu ouvi essa mensagem sentada ali, essa palavra falou no meu coração: tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu comecei a lembrar do meu primeiro amor. Comecei a me lembrar daquele início da minha caminhada por Cristo, na Igreja Barreto, em São Gonçalo, na irmã Valda, mesmo desse tempo, pastor Otávio, Dona Tite, Bispo Salvador, Dona Denise. Aquele prazer que a gente tinha em tudo que a gente fazia.
Mas quando eu digo prazer, não é só no sentido de limpar, de evangelizar, não é isso. Mas eu falo prazer que existia dentro de nós de servir a Jesus, independente de qualquer coisa. Lutas todos nós tínhamos, batalhas todos nós tínhamos, mas a alegria que a gente tinha de servir a Cristo era tão grande que fazia superar qualquer coisa. Que não tinha uma tristeza, não tinha nada que nos impedisse, que nos derramava do jeito do Senhor. Eu comecei a lembrar dessas coisas. Comecei a me lembrar quando em Minas eu cheguei, literalmente com a mão na frente e atrás. Mas eu sempre colocava dentro de mim, sempre declarava, como foi dito aqui, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu sempre declarando, mas o que eu olhava, o que eu enxergava era só derrota. Alguém um salgado para vender, pastor, isso é Jesus. Pegava o salgado, saía do salgado, a cesta cheia, e voltava para a cheia da casa. Mas eu declarava, eu vou vencer, eu vou conseguir. Que em vez de eu falar para a esposa assim, ó, vamos descer, vamos ter um céu e céus ali, eu encho o prato, eu só esse. Porque de noite não tem jeito, tem café da tarde. Teve dia que eu vender, só consegui por um prato, eu falava para ela, come você, eu fico com fome de acordo. Mas declarava, eu vou vencer. E aquela pressão inteira, meu pai pagando meu aluguel. Porque eu não tinha condição de pagar meu aluguel. Não tinha condição de pagar a luz da minha casa. Não tinha condições de caminho. Geladeira não tinha, porque não tinha chegado nada. A comida era ovo e linguiça, porque não estragava, ficava lá fora. Mas eu declarava, eu vou vencer. Mas sabe o que gerava alegria no meu coração? Não era eu declarar que eu ia vencer. É quando chegava a hora de eu ir para o culto. Eu falava, glória a Deus, eu vou para o culto, vou assistir, vou louvar, vou adorar o Senhor. Quando eu fui levantar meu ombreiro lá, comecei a ver a alegria que eu tive, botar no uniforme, gravativo, falar, glória a Deus, eu vou para o culto. E sentava para atender a pessoa com problema, eu me orientando, podia pensar, como é que eu vou orientar se eu estou pior que ela? Mas a certeza que estava dentro de mim me fazia acreditar que as minhas palavras não eram mentirosas, porque o que saía da minha boca era aquilo que eu acreditava em meu coração. Chegou o ponto, meu sapato furou embaixo, não tinha mais condições de comprar sapato, furou o sujeito. Cantou um batom no chão, pisava na água afundada, só Jesus. Deu ir no lugar, não posso contar muitos detalhes. E aí que eu subi no andaime para poder ajudar a pintar o negócio que me pediram, a pessoa vê, no dia seguinte fala assim, a pessoa está tão ruim, está tão amaldiçoada, está tão sapato furado. Eu sabia que era para mim, mas aqueles que estavam vindo não sabiam. Mas no meu coração não guardei tristeza nem mágoa, porque eu sabia o meu Redentor vivo. Ele é galardoador e ele vai me abençoar. E ali a gente foi declarando, acreditando, confiando, até que um dia uma porta se abriu de emprego. E quando aquela porta se abriu, que maravilha. Aí você diz por quê? Porque eu não conseguia pagar o aluguel. Eu não conseguia pagar a água nem a luz. Então eu fazia desinfetante para vender, para os amigos do trabalho, para poder fazer o restante do dinheiro. E o ticket que eu recebia, eu comprava carne e legume, porque eu ganhava uma cesta básica, era só aquilo, mais nada. Eu estava feliz da vida, por quê? Eu falei, graças a Deus, agora eu não pago mal aluguel. Convidei meu pai para ir na casa para ele ver quando ele foi nos visitar, visitar meu irmão, que ele morava lá em Minas, quando ele entrou na casa, ficou 15 minutos saindo, porque a casa só tinha uma janela que era no quarto, o resto tudo fechado. Mas eu alegre, porque eu fiquei pagando meu aluguel. Quando chegava a hora de eu ir trabalhar para Jesus, eu falava para a esposa, eu estou para a igreja. Trabalhava todo dia de manhã, no culto da manhã, ficava até às 11 horas na igreja, eu falava, pastor, estou indo embora, vou trabalhar. Tá bom. Aí passou um tempinho, acho que 9 meses que eu estava na empresa, como um filho criança. Chamaram e me promoveram. Ah, que alegria quando me promoveram. Agora é melhor. Pude mudar para uma casa melhor, uma condição de vida melhor, pude começar a pagar as contas atrasadas. Quanto eu quero dizer, não diabo de Deus, não quero, mas as contas surgem no ano, quando surgem. Não tinha condição de honrar os compromissos. Mas aí Deus me deu condição de honrar cada compromisso. A escola tinha um desejo de terminar o segundo grau, no dia que eu falei, como é que você vai terminar, você não tem condição de pagar. Mas aí Deus deu a condição, ela terminou, que alegria.
Aí trabalhando, mas a alegria que eu tinha não era o dinheiro que entrava no meu bolso pelo meu trabalho. Era sempre também para a igreja. E não é só que nessa promoção no horário mudou. Eu não tinha mais condições da igreja durante a semana. Só podia os domingos. Aí mudou de pastor na igreja, o pastor falou para mim, poxa, fiquei sabendo que você vinha na igreja todo dia, agora porque eu vim, você só vê os domingos. Eu falei, não, pastor, aqui meu horário mudou. Agora eu trabalho em horário administrativo, eu só tenho sábado e domingo em casa. Dia de semana eu tenho que trabalhar. Ele falou, que bom, Deus vai ficar aqui o dia inteiro sábado para tomar conta da igreja. Eu falei, não, senhor. Sábado eu vou dedicar para minha esposa. Nunca eu fico em casa sentado falando televisão, para eu comer comigo. Domingo você pode comer o dia inteiro. Eu ia de manhã, eu rezava de tarde, para tudo mesmo, algo que eu fazia porque eu queria fazer. Entenda que eu estou dizendo isso, não dizendo que você tem que fazer isso. Amém? Estou falando em relação ao primeiro amor. E aquela alegria ali, fui promovido, fui sendo promovido, e portanto a história, quando saímos de Minas, chegamos para frente, uma mão na frente e outra atrás. Mas quando saímos de Minas, temos nosso apartamento lá alugado, graças a Deus. Porque Deus nos deu condições de comprar nosso apartamento. Não compramos o carro porque a gente não queria comprar, porque eu falei, vou comprar o meu apartamento que é melhor. Saímos de lá com uma condição muito boa, graças a Deus, mas decidimos vir por Rio, que é uma outra história para outro dia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando o pastor Marcelo ministrou aquela palavra sobre aquela igreja, que eu enxerguei naquela igreja. Porque quantas vezes nós somos perseverantes em tantas lutas? Quantas vezes colocamos à prova aqueles que dizem ser de Deus e não são? Mas às vezes a gente perdeu o nosso primeiro amor. A gente não tem mais aquele prazer como tinha antigamente de entrar no quarto, entre aspas, trancar a porta, porque está se desligando de tudo para adorar o Senhor. Às vezes o que nos move, às vezes estar na igreja não é mais aquele prazer que tínhamos antigamente. Não importava se estivesse chovendo, fazendo sol, calor, o que fosse. O meu prazer era dizer que eu vou à casa do Senhor, como Davi declarava. Eu comecei a meditar nisso e falei, meu Deus, será que de repente algum ponto aí eu posso ter perdido esse meu primeiro amor? E comecei a me policiar. Porque eu falei, de que adianta eu ser perseverante? De que adianta eu pôr à prova aqueles que dizem ser de Deus e não são? De que adianta eu condenar o que é errado, mas nem de mim não estar me servindo a Deus como isso? Se eu não tiver mais prazer naquilo que eu faço. Entende? Então eu comecei a refletir nisso, falei, meu Deus, misericórdia, que o teu primeiro amor, o teu amor que eu tenho pelo Senhor, seja sempre cada vez avivado. Que não sejam as lutas, as tribulações, as dificuldades que eu enfrento, que me façam desanimar, perder a fé. E aí, ouvindo essa palavra, estive me alimentando, depois vi quem? Meu pastor Luiz. Uma palavra sobre a perseverança, sobre lutar, sobre projetos que a gente faz, às vezes abandona porque acha que está difícil. E aí Deus foi ministrando no meu coração. Porque quantas vezes a gente quer alguma coisa, a gente começa a tirar para tudo quanto é lado, Deus botou um foco e fala, vou nessa direção, e ali Deus vai me abençoar. E se surgir uma barreira, se surgir uma dificuldade, se surgir uma porta fechada, se surgir um problema, eu vou declarar que meu Deus vai adiante de mim, vai endireitar o caminho, vai quebrar a tranca de ferro, vai abrir a porta de bronze, mas aquilo que está escondido e oculto na minha vida vai ser revelado para mim, em nome de Jesus. Mas às vezes a gente prefere dar um passo atrás. Às vezes a gente prefere dizer, não, acho que não é de Deus esse negócio, essa empresa. Não é assim? Então aquilo ali falou muito no meu coração. Eu lembro que eu estava aqui na frente, o pastor, e sentiu um desejo no coração, colocou a mão na minha cabeça e me abençoou em nome de Jesus. Na semana seguinte eu só tinha um serviço agendado. Quando cheguei em casa, na segunda-feira, me ligaram, mandaram a mensagem, e aí, está de bobeira? Aí eu falei assim, como assim de bobeira? Não, pintou um serviço. Eu falei, tomara que não seja domingo, porque domingo eu já tenho muito. Porque já tinha me mandado a mensagem que sábado eu tenho um serviço. Eu falei, tomara que também não seja assim. Não, pintou uma festa do aniversário, sexta-feira. Você quer? Eu falei, glória a Deus. Deus abrindo as portas, Deus abençoando, Deus fazendo as coisas, porque às vezes a gente, por ver uma dificuldade, a gente pode deixar de perseverar.
Mas aquela palavra entrou no meu coração com uma força dizendo para mim o seguinte: não para, persevera, siga em frente, porque o Senhor é contigo. Amém? E aí, eu tenho essas duas palavras no meu coração. Primeiro, uma fala sobre o primeiro amor. Uma segunda, falando sobre perseverança. Aí a gente recebe uma terceira mensagem da pastora Marilene falando sobre o que? A comunhão. E aí eu pensei, como ter primeiro amor? Como perseverar? Se não tiver comunhão com aquele que vai gerar tudo isso na nossa vida. Porque é Ele que gera dentro de nós o primeiro amor. É Ele que gera dentro de nós a perseverança para seguirmos em frente. Amém? Então eu pensei, como eu vou poder ter esse primeiro amor? Como eu vou poder estar firme nos meus propósitos se não existir a comunhão? Se eu não entrar no quarto, não trancar a porta, outras palavras, de eu me desligar de tudo para estar em lugar só com Ele. Porque aí logo em seguida ela falou sobre o quê? Sobre o machado cortado. Quer dizer, um machado enferrujado, um machado sem corte. E eu fiquei pensando, será que a gente consegue? Lógico, hoje em dia é fácil, ter serra, corta. Mas naquele tempo que tinha de moderno era um machado. Aí eu pergunto a você, será que o machado enferrujado, com corte ruim, ele consegue cortar uma árvore? O que você acha? O machado embotado, o machado com corte ruim, ele até consegue cortar uma árvore. Mas eu digo, como assim? Porque o exemplo que Salomão, no livro de Eclesiastes, fala sobre isso, ele ensina disso. Você vai conseguir cortar, não vai. Mas o machado está de que forma? Enferrujado e embotado. Então você vai bater uma, vai bater duas, vai bater 3, 4, 10, 15, 20 vezes, por exemplo. Consegui. Se está como nos dias de hoje, a gente já está louco, a garrafa de água do lado não ia dar certo. Tanto marretar aqui, tanta machadada que ia dar, o sol em cima queimando, o miolo, a gente pensando em desistir, batendo, mas quando acabasse, graças a Deus que a vez não está aguentando a ponta empregada, os pontos. Mas se o machado não tivesse enferrujado, mas se o machado não tivesse um corte ruim, será que eu precisaria de dar 20 machadadas? De repente com 2, 3 ou 4, no máximo, conseguiria. É o que Deus ministrou no meu coração. Se você fizer a obra, mas o machado que você usa para realizar essa obra estiver enferrujado, estiver com corte ruim, você não vai conseguir realizar o serviço como tem que ser. Ele vai ser feito? Vai, mas vai ser mais demorado. Você vai conseguir realizar? Vai, mas vai se cansar mais. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Olha quem está chegando. Glória a Deus, bendito, que coisa linda, amém? Amém, bendito é o nome do Senhor. Amém? Tive que parar, porque a alegria foi muito grande em ver o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí então Deus foi ministrando isso no meu coração. Porque seja sincero, quando a gente faz alguma coisa e a coisa parece que não está funcionando direito, não dá um cansaço, não é, pastor? Se o senhor está com a suspensão, você fala assim, pô, o negócio desse jeito, mas o que eu falei vai estar ruim. Não é assim? Ele dá vontade de largar esse negócio para lá, depois eu volto. Eu digo que quando eu mexi com manutenção de computador, tinha hora que eu falava assim, caramba, já detectei que a peça ruim é essa, tem que fazer isso. E o negócio não funciona, não é possível, e começava a cabeça a esquentar. Eu dizia comigo assim, uma coisa, vou largar esse troço aí, vou dar uma volta, vou respirar um pouco, depois eu volto. Quando eu voltava, eu ligava, o negócio funcionava. Quantas vezes o Sr. Jorge lá mexendo nas máquinas, não é, Sr. Jorge? O senhor fala assim, já fiz tudo que é para fazer, eu fiz e não deu certo, não é assim? E aí o senhor vai para dar uma volta, quando o senhor volta, o negócio está lá. Então Deus dá uma direção, dá uma luz, mostra uma coisa diferente. Então eu lembrei também do machado botado e enferrujado. Porque por mais que eu use as ferramentas que me são dadas, eu vou ficar batendo, mas se não tiver
com corte perfeito, vai demorar mais. E como é que eu consigo colocar um corte perfeito em algo que é espiritual? Somente o que? Comunhão. Somente perseverança, como foi pregado pelo pastor Luiz. Somente viver o primeiro amor, como foi pregado pelo pastor Marcelo. Se eu não unir essas coisas, eu não consigo fazer aquilo que Deus quer que eu faça, porque a palavra que foi dita foi o quê? Que a escola de profeta que Eliseu ele tinha criado estava pequena, já não cabia mais pessoas. Então vamos para a floresta, vamos cortar lenha, vamos cortar árvore, vamos aumentar. Não foi isso que foi dito? Mas eu pensei, já pensou se aqueles trabalhadores fossem com machado embotado, com machado enferrujado, com machado sem corte? O trabalho ia ser mais difícil. Ainda teve o azar de perder o machado. Imagina se tivesse sem corte. Então é um conjunto de coisas. Então esse dia que pastor, mas até agora eu não entendi porque o senhor falou sobre esse menino, disse que ia misturar a palavra da oferta com a palavra principal. Justamente por causa disso, depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. Por que a multidão seguia Jesus? Porque viu os sinais que ele realizava. Jesus saiu de um lado para o outro. Eles tinham dificuldade de atravessar aquele mar. Mas eles não viram dificuldade, não viram barreiras, porque eles sabiam das maravilhas que o Senhor realizava. Então eles foram. Chegou lá, Jesus viu aquela grande multidão. E aí ele chega para Filipe, porque Filipe era um dos tesoureiros dele, além de Judas, Filipe também era tesoureiro. Falou: ei, Filipe, como é que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Jesus teve compaixão daquela multidão. Jesus sabia, se eu despedir essa multidão, se antes dar o alimento que eles necessitam para o corpo, eles vão desfalecer no caminho. Mas ele queria experimentar Filipe. Você diz: mas por que queria experimentar Filipe? Volta lá atrás. Por que a multidão seguiu a Jesus? Porque viram o que? Grandes maravilhas. Se a multidão viu, significa que os discípulos também o quê? Viram. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa nos assistindo, essa caminhada com Cristo, quantas maravilhas nós já vimos? Vou pegar aqui uma fala do pastor Luiz, como ele comenta às vezes, que o mês está difícil, às vezes parece que o negócio vai dar, quando chega no final, não sabe como, mas conseguiu honrar todos os compromissos. Como isso? É Deus. A gente não vê essas maravilhas. Quantas maravilhas eu já tive na minha vida. Quantas coisas o Senhor já me livrou. Quantas histórias eu vou contar aqui agora. Diaconisa Márcia, pastor Marcelo, de contar aquelas histórias que você não sabe. Quanta história, quanta coisa que eu tinha contado pela fé. Eu lembro quantas vezes eu acordava de madrugada, ia lá no Cine São José, eu e o pastor Zé Carlos, e um dia o Cine São José declarava: essa porcaria, desculpa a expressão, essa porcaria vai fechar. E a gente vai comprar, vai pegar esse lugar, a igreja vai ir para cá, porque a igreja São Gonçalo era uma das maiores na época do Rio, mas não estava cabendo de pessoas dentro dela. E aí a gente começava a orar, que orava, aquilo ali era loucura, e de repente do nada, fecha, e do nada a igreja abriu, do nada a gente vai falar. Quando digo a gente, sente da instituição, eu já estava em outra igreja nesse período, outra igreja em outro município. Mas aí eu lembrei quantas madrugadas que eu acordava, que olha lá em Rio. Lembro que quando fui pastor de Sepetiba, nós estávamos numa igreja bem reduzida. Nós tínhamos um propósito de passar por uma loja maior. E aí aquela loja maior era um custo maior, uma luta maior, tudo maior. Mas a gente colocou no coração que vai conseguir. E aí eu coloquei um propósito para as pessoas, fizemos um propósito, eu falei para as pessoas: essa semana eu vou dormir todos os dias na igreja. Vou dormir no altar.
E vou orar meia-noite, 3 da manhã e 6 da manhã. Aí falei, eu vou dormir, minha esposa vai dormir. Falei, o auxiliar, foi assim, ele não tem que querer, ele tem que ir. Falei para ele, brincando. E a esposa? Aí um casal do Deus falou, pastor, papo, vem aqui. Falei, cara, não te aconselho. Então eu falei, Deus, já tinha que fazer parte lá. Tinha um filhinho dele que era pequeno. Falei, cara, eu não te aconselho, você quer, eu vou também roubar do teu coração a sua fé. E aí, a gente acordava meia-noite e orava. Dava 3 horas da manhã e orava. Aí eu saía pela rua de madrugada, Sepetiba, ia lá na hora, ungia ela, orava, declarava a bênção no dia. Isso a semana inteira. Quando chegou, na sexta-feira, próximo de terminar o propósito, veio a resposta, olha, autorizou ao lugar. Eu peguei a chave e falei, o pessoal está aqui. Conseguimos. Para inaugurar uma luta, nós conseguimos. Aí ficou essas lembranças. As lembranças de coisas que a gente fazia pela fé, mas por que isso? Porque existia um primeiro amor. Porque existia uma perseverança. Porque existia uma chave que não estava montada. E às vezes hoje, porque arrumamos desculpa para tantas coisas? Porque a gente esquece das maravilhas que já enxergamos, que já vimos. Aquele povo não viu dificuldade para atravessar o mar, porque ele falou, não, o Deus que faz maravilhas está indo para lá, então eu não vou estar comigo. Mas Filipe, vendo toda aquela maravilha, ele olhou para a condição dele, humano, e falou, mas como? Nem 200 dinheiros nós vamos conseguir alimentar essa multidão. Quantas vezes nós não somos forçados a olhar para a nossa condição humana, diante da dificuldade ou luta que estamos enfrentando. E nesse momento a gente às vezes perde a fé, a gente desacredita. Porque a gente deixa naquele momento, aquele pensamento, aquela visão roubar de nós esse primeiro amor. Porque deixamos naquele momento a perseverança fugir. Porque deixamos naquele momento o machado ficar embotado, enferrujado, e o poço atrapalhar. Porque a Bíblia vai nos dizer em Lamentações que nós temos que trazer a lembrança aquilo que nos traz o quê? Esperança. Então nós temos que lembrar de lutas e desafios que pela fé vencemos, que as pessoas diziam que nós éramos loucos, você está maluco, faz um negócio desse, esse cara pirou. Mas você fazia porque existia algo dentro de você que te movia para aquilo, que era a fé, que era o Espírito de Deus em você, e esses não eu vou dizer. Ainda que eu tenha que remar contra a maré, mas eu vou chegar do outro lado. Amém? Nesse meio tempo que eu falei dessa oração, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, tinha um rapaz que tinha feito a obra, que foi obreiro junto com a pastora lá em São Miguel. Ele tinha para Colômbia, e lá no Colômbia ele caiu na fé, desanimou, desistiu, perdeu a fé, e estava num mundão. Estava num grupo de pagode, está todo mundo. Só que, para a sorte dele, no dia que ele bateu na casa da minha sogra, o pastor estava lá. Aí você disse, por que por sorte dele? Você não era por Deus. A cabeça dele foi azar. E aquilo ali foi obra de Deus. Quando a minha cunhada abriu o portão que o viu, falou, oi, senhor, tudo bem? A Marilene está aí. Ah, não, então eu vou embora. Ela ouviu, peraí, senhor, falou, está tudo. Sentou com ele, conversou, falou, ele fingiu que não estava com o ouvido. Por último, ela só falou o seguinte, nós estamos mais seletivo. Se você quiser, você pode ir lá. A gente vai te dar apoio para você se levantar. Ele fez cara de que não estava ligando, isso não sabe. Na terça-feira, quando o escritório chegou a auxiliar apoio, todo arregalado, assustado. Pastor, eu digo, tem um cara aí de nome Alexandre, que quer falar com o senhor, eu logo percebi, o senhor Alexandre. Cheguei lá, que eu olho ele com 2 malas, com 2 mãos, sua esposa falou que eu podia vir, mas você não falou para falar, porque eu não tenho. Eu já comeu? Não, quer comer? Quero. Não, só tem arroz e feijão, hoje não vou estar não. Ele falou, tá bom, tem problema não. Aí ele fez um pratão, comeu, quer comer mais? Eu quero, comeu de novo. Aí eu fiquei meio desconfiado, não falei nada. Então eu só vou morar lá em casa. Vai ficar lá em casa comigo. Lá tem 2 quartos, você vai ficar no quarto lá.
E tá bom. Aí eu tinha o costume de ser petido, tipo, eu morava em Santa Cruz, chegava em Santa Cruz, tinha o pessoal que vendia os lanches lá, eu sempre parava para comer. Eu sempre pedia 3. Aí eu escolhi pedia 3, porque eu comia 1. Aí você vê que o cara faz 5. O cara 5 era 2, perder 1 para ela. Aí a gente comeu como de costume, eu estou satisfeito. Quando chega, não vou nem jantar para eu chegar em casa. Eu falei para você, quer comer mais 1? Não pode? Eu falei assim, pode, mas aí você falou que ele pode ser rapaz, aconteceu uma coisa, esse cara comeu para caramba no almoço. Não bem que era só arroz e feijão, mas tinha bastante quantidade. 3 sanduíches. Aí eu falei, vou fazer igual a Jesus, vou fazer um teste. Olha, eu não vou jantar não, se você quiser jantar, você pode. Pode? Então, deixa eu jantar e tal. Eu falei, rapaz, eu quero um contigo. Você desculpa que eu te ofereci. Eu quero entender o que está vendo. Não, eu estou 3 dias sem comer. Aí eu falei, tem uma situação que você está chegando, o rumo que você está dando para a tua vida. Aí ela preparou a janta comigo. Aí quando eu falei para ela, tu vai para a igreja comigo lá para dormir comigo também. Você tem que dormir, tu vai ficar aqui de boa no apartamento não. Aí depois ele testemunhou para a gente, que ele dizia que quando ele acordava, meia-noite, ele acordava 3 horas da manhã, que tinha que orar, que tinha que sair pela rua, ungir. Ele falava assim, pô, brincadeira, no melhor do meu sono, o pastor me acorda para poder levantar a orar. Mas aí ele falou uma coisa, só que eu comecei o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, meu coração começou a mudar. Eu comecei a me lembrar do nosso tempo lá de São Miguel, das lutas, das coisas, meu coração foi se avivando, foi se renovando, e hoje, graças a Deus, eu estou avivando. Foi glória a Deus. Hoje ele é pastor novamente, está lá na Argentina, para o plano. Então, o que faz a gente ter de volta esse primeiro amor é a prática das primeiras obras, como diz na minha frase. Onde foi que eu parei? Porque o chamar a atenção ali foi em cima de quê? Abandonaste. Quando a gente perde uma coisa, quando a gente abandona é outra. Você pode estar, eu sou mestre, porque o negócio só põe dinheiro na parte de trás do bolso. Eu vou botar na frente, eu perco dinheiro. Eu vou tirar o celular, vou tirar a chave, o dinheiro cai na minha vida. Então eu já ponho aqui atrás, você que aqui eu não vou mexer, então não tem problema. Você perdeu uma coisa, algo involuntário. Quando você abandona, você quer falar o quê? Eu quero deixar isso aqui. Você está fazendo de forma o quê? Intencional. Então Deus começou a ministrar isso. E aí vamos voltar para aqui, porque Jesus foi experimentá-lo. Porque ele, como a multidão, viu que todas as maravilhas, mas ele, como momento, deixou de crer que o Senhor pudesse realizar aquele milagre. Ele falou, nem 200 dinheiros seria capaz para poder alimentar essa multidão. Mas de repente chega um camarada chamado André, que também era discípulo de Jesus, irmão de Pedro, e fala, Senhor, tem um rapaz aqui, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes com uma multidão? De quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Entende? Mas aquele jovem, ele teve uma atitude que de repente eu fiz um perigo. Ele foi seguir Jesus e saber que a caminhada era longa. O retorno também. Então o que ele pensou, ele foi prudente. Não levou um lanche. Vai para o meio do caminho, tem um McDonald's lá, para comprar um Big Mac para comer. Vai que a hora que Jesus para a reunião lá, para de pregar, acaba tarde, e a barraquinha da esquina fechou. Eu vou ser bobo nada, vou levar um pãozinho, um peixinho, para fazer meu lanchinho. Ele foi um garoto prudente. Ele levou para saciar a sua necessidade, caso ele tivesse alguma no caminho. Mas o que ele fez? Quando ele viu aquela situação, que existia uma multidão para ser alimentada, ele vendo que, porque se eu comer, tranquilo. Alguém me questiona, pô cara, tu comeu tudo, aqui não adianta eu não comer tudo e alimentar todo mundo, não podia pensar assim. Mas o que ele pensou? Ó, eu não tenho muito não, mas o que eu tenho, de repente ajuda. Vai aí, 5 pães, 2 peixes. Quem sabe não tem o outro aí que tem mais um pouquinho de pão, o outro não tem, a gente consegue repartir e ajudar aí as pessoas a comerem.
Olha o coração daquele jovem, olha a atitude que ele teve, o pensamento que ele teve. Ele não pensou naquele momento da sua necessidade. Eu calculei, porque o judeu é diferente de nós. Nós brasileiros, nós aqui, desse lado de cá, nós queremos viver sempre a abundância. Não, é melhor sobrar do que faltar. Não é assim? Se eu vou convidar 10 pessoas, eu penso, vou comprar 20 litros de refrigerante para poder não faltar. Uma torta dá para fazer 2. Isso aqui dá para fazer 3, e assim por diante. Ele sobe. Não sobe, sobrou muita comida, né? Se deixar aqui, vai estragar. O Brasil vai comer, vai passar mal. O Brasil é um parênteses que eu abri só para brincar com o São Jorge, que é o cachorrinho do São Jorge. Ganhando tudo de churrasco, São Jorge. Então o que acontece? Nós somos assim. Lá não. Lá no Oriente, a comida às vezes é escassa. Porque tem os seus períodos de chuva, de seco, de tudo. Então quando eles sentam para poder se alimentar, eles calculam certinho o que cada pessoa vai comer, para que não falte e nem sobre. Por isso que seria uma vergonha naquele casamento faltar o vinho. Então ele levou exatamente o que ele precisava para ir e voltar e não ficar com fome. Mas naquele momento ele não olhou para aquilo ali. Mas ele olhou o seguinte: existe uma multidão necessitando. Então eu vou pegar parte daquilo que vai me saciar, que vai me dar tranquilidade para continuar nessa caminhada, e vou dividir. E no propósito dele dividir, multiplicou-se. Amém? A gente aprende na matemática, que é uma ciência exata, o quê? Se você divide, se você subtrai, o que acontece? Diminui, não é assim? Mas com Cristo não. Quando a gente divide, quando a gente subtrai algo nosso em favor do próximo, então isso multiplica. Amém? Por que eu disse que faria da oferta juntamente com a mensagem principal? Por isso. Nunca deixe de ofertar ao Senhor por achar que não tem condição. Nunca diga assim: não, se eu for levar essa oferta aqui hoje na igreja, pode fazer falta para mim amanhã, para comprar o pão, para isso ou para aquilo. Nunca pense dessa maneira. Mas creia que a semente que você vai estar lançando, o Senhor vai estar multiplicando na sua vida. Amém? Então esse jovem tomou essa atitude, porque ele teve o seu coração aberto para isso. E aí então o Senhor pegou aquele pão, abençoou, deu graças e deu aos discípulos. O que ele diz em Jesus, versículo 11: tomou os pães e, havendo dado graça, partiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles o quê? Queriam. Ele pegou o peixe, partiu, tomava o negócio, não multiplicava, não parava, até que todos estavam o quê? Saciados. Amém? Até que todos estavam saciados. Mas depois que todo mundo comeu, depois que todo mundo se saciou, o Senhor mandou pegar os cestos e recolher o que tinha sobrado. E quando eles recolhem aquilo que estava ali, sobraram exatamente o quê? 12 cestos. Amém? Aquilo que não daria para alimentar pela multidão, o Senhor abençoou. O Senhor fez com que multiplicasse. O Senhor fez com que todos se alimentassem, saciassem e sobrassem. Amém? Mas tudo por quê? Por um coração generoso que existiu naquele rapaz, por uma fé que existia no coração dele, de que ele pegando aquilo que era dele, entregando ao Senhor, o Senhor faria bom uso daquilo ali. Amém? E ali o Senhor, ao mesmo tempo, foi lá e ensinou os discípulos sobre isso. Quando eu li essa mensagem que Deus falou no meu coração, foi isso. Para não duvidar, mas crer. E entender que uma pequena atitude gera uma grande transformação. Por isso o título da mensagem: Pequenas Empresas, Grandes Negócios.
Mas empresa não no sentido empresa, mas como nós lemos no início, tarefa ou empreendimento de execução difícil, laborosa, realização, empreendimento, projeto. Amém? Eu posso ter uma atitude que às vezes aos olhos dos homens seja pequena. Eu posso ter uma atitude que aos olhos das pessoas é loucura. Eu posso ter uma atitude aos olhos dos outros que diga assim, está querendo se aparecer. Porque às vezes para muitos ali devem ter olhado naquele jovem, esse garoto está querendo se aparecer. 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão. Entende? Às vezes podemos ter atitudes que aos olhos das pessoas, como foi dito hoje na introdutória, podem ser maus. Mas Deus ele conhece a intenção do coração de cada um. Amém? E a pequena atitude que nós tomamos, que aos olhos humanos é pouca coisa, é nada, diante de Deus gera transformação. Falando isso, eu lembrei desse rapaz, o Alexandre. A gente foi criticado. Teve pastores falando para mim, rapaz, tu é louco, botar esse cara dentro da tua casa. E quando você não estiver lá, ele sozinho com a sua esposa, eu falei para ele assim, em primeiro lugar, eu confio em Deus e minha esposa. E segundo, eu sei que Deus vai permitir que nada aconteça. Amém? Tiveram esposas que chegaram para minha esposa, você é louco, e falaram a mesma coisa. E ela falou, meu filho Deus, meu esposo sabe quem eu sou. E a gente sabe a obra que Deus vai fazer na vida dele. Quando eu tenho essa alegria de dizer que ele é pastor, está na Argentina, família constituída, filhos, graças a Deus. Amém? Aos olhos dos outros, a atitude foi uma loucura. Mas Deus estava trabalhando naquela loucura. Quantas atitudes que eu já tomei que os outros olhavam e poderiam dizer, está querendo se aparecer. Mas eu sabia qual era a intenção do meu coração, que não era aparecer. E aí Deus foi e realizou. Quantas atitudes vocês já tiveram pequenas, que gerou transformação em vida de pessoas? Quantas pessoas, Diaconisa Márcia, que às vezes você orou, que você até disse assim, vou orar. Mas talvez você não se sentiu de repente tão bem para orar, que nem isso aqui está bem assim. Quantas vezes eu já orei pessoas que eu falo assim, que não estão bem para orar, você não pega oração. E depois a pessoa vem dar um testemunho para você com alegria, e você diz, caramba, o testemunho dela ficou mais a mim do que a ela. Eu lembro de vezes lá em São Gonçalo, eu sentado no altar, atendendo, a moça falou assim para mim, pastor, eu estou com câncer no meu nariz. Eu falei assim, é? Eu fecho os olhos, meu filho, vamos orar por você. Eu ia passar muito tempo para mim, fui tudo já. Nem lembrava da glória, mas do glória, eu sou Miguel, da grande cidade, que eu fui ver o esposo na época, minha noiva. Pastor, você está lembrando de mim? Eu falei, não, desculpe, sinceramente, não sou não por mim, eu estava com câncer, eu falei, caramba. E aquilo ali gerou em mim uma alegria tão grande. Lembro de um rapaz, eu não lembro o nome dele, um rapaz, não sei aquele que estava no Calabreira de São Miguel, que era de São Gonçalo, esqueci o nome dele. O senhor Zé, esqueci o nome dele, o senhor pastor Marcelo, Márcio, também não lembro, eu não lembro o nome dele. Lembro do dia que foi sair para São Paulo. Eu não lembro, eu sei que foi assim, assim, vocês entenderem como é que a coisa funciona. Ele foi com um serviço em São Paulo no final de semana. Só que lá nesse final de semana ele falou, pastor, eu errei, pequei, fiz um monte de besteira. Só que ele chegou na igreja e não queria falar comigo. Ele queria falar com o pastor Salvador, o dia de Salvador. Aí o guerreiro foi lá no escritório, o bispo não tinha chegado, falou tudo da noite. Falou assim na canção, pastor, e aí? Aí, só que ele não viu que eu ouvi, porque eu estava torcendo. Cara, eu queria falar com o pastor Salvador, pastor não, pastor meu senhor, quero falar com ele, tipo assim, as coisas que a gente enfrentava às vezes. Ah, não quero falar com a obreira Márcia, não, quero falar com o pastor, né? Como se um título, uma posição, falasse alguma coisa. E aí quando eu vi aquilo no coração do pastor Isaac, sabe o que? Na carne manifesta que já no Flamengo. Eu fiquei estourado por ele. Aí eu virei para ele e falei assim, quer falar comigo? Você sabe, se eu quer falar, fala o que é problema seu.
Não, tá bom, vou falar. Quem está pegando? Quem que houve? Aí ele foi para o pastor, eu fui para São Paulo, fiz isso aqui. Cara, o negócio é o seguinte, você fala para mim, não vai adiantar nada. Você se arrepender, então toma vergonha na cara, dá o teu joelho e fala para Deus que Deus te abençoar. Foi assim. Porque eu também já estava meio chateado, mas eu liberei uma palavra. E a palavra liberada, ser chateado não tem poder. Você tem que ter cuidado que a gente fala, estamos chateados. Amém? E aí eu lembro que quando eu olhei assim para o salão, estava ele com a cara enfiada no chão, aqueles bancos de madeira antigo, lembra? Ele lá chorando, se humilhando, rasgando o coração, acabou o culto. O homem estava na alegria só. Eu falei, cara, eu falei de qualquer maneira, porque eu me chateei por aquilo que eu ouvi, não podia ter permitido, mas sou ser humano, sou sujeito a falhas. Mas eu declarei sobre a vida dele. E aí aquele homem foi, se levantou, ficou de pé, se ergueu, foi levantado, obreiro, casou, a vida dele mudou. Acho que uma palavra que foi dada, uma pequena empresa. Um pequeno empreendimento que eu lancei sobre a vida dele já foi uma grande transformação. Amém? Então eu quero dizer para a igreja, para a gente encerrar, para a gente passar muito ano. O seguinte, hoje os nossos olhos somos pequenos. Hoje os nossos olhos podemos ser poucos. Mas tudo vai depender daquilo que vamos fazer, de como vamos fazer, porque isso vai gerar transformação em nome de Jesus. Amém? Você pode ter uma pequena empresa, você pode empreender um pequeno tempo seu, por favor da obra de Deus. Mas aquele pequeno tempo que você vai empreender, empreenda de todo o teu coração e vai gerar transformação. Amém? Você tem um propósito, tem o seu negócio, os seus olhos é pequeno, os seus olhos estão dificultosos. Mas creia, coloque diante de Deus. Apresente ele ao Senhor. Senhor, isso aqui é para o Senhor. Você pode ter certeza que o Senhor vai gerar transformação. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes, não dava para alimentar a multidão, mas ele colocou à disposição. Deus multiplicou. Ele comeu, se saciou, alimentou a multidão, mas sobrou 2 cestos. O que isso significa? Seu dízimo, o dízimo que você devolve à casa do Senhor, pode não ser suficiente para pagar o aluguel. Mas quando você devolve de todo o teu coração, com prazer, alegria, honrando o Senhor, Deus vai pegar ele e vai multiplicar na sua vida. Amém? A oferta que você prepara, que você dá na casa do Senhor, que às vezes você pode aos seus olhos se sentir até envergonhado, dizer que é tão pouquinho. Não importa. O que importa é o que está dentro de você, qual o propósito que te move a apresentar aquela oferta ao Senhor. Amém? Porque o Senhor ele vai ver a intenção do seu coração. E ali ele vai abençoar e vai multiplicar em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, por favor. Se você trouxe dízimo nesta noite, pegue nas suas mãos. Se você trouxe sua oferta, segure nas suas mãos. Se você trouxe aquele envelope que nós demos naquele último domingo para trazer, para preparar uma oferta, para trazer a casa do Senhor, você não pode trazer no domingo passado, para trazer hoje, prepare também. Se você não pode trazer hoje, não se sinta envergonhado, envergonhado. Pelo contrário. Porque o Senhor te dará toda a condição em nome de Jesus. Pai querido e amado. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, venho apresentar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Meu Deus, o dízimo que eu devolvo hoje à sua casa, não paga nem 10% do aluguel da tua igreja. Mas eu sei que somado com Deus, nós vamos multiplicar e vamos alcançar a vitória. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração de cada um dos irmãos que aqui estão. E eu declaro sobre a vida deles a bênção do Senhor e sei, como diz a tua palavra, que é a promessa do Senhor, o Senhor abrirá a janela dos céus, o Senhor irá derramar uma bênção tal, que dela há de vir tamanha abastança sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Ah, Senhor, eu tenho certeza que o devorador, ele está repreendido em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que a vida no campo não é estéril. Pelo contrário, o Senhor vai fazer multiplicar
O Senhor vai fazer crescer. O Senhor vai fazer dar fruto em nome do Senhor Jesus. E aqueles que olham para nós e que hoje nos chamam de loucos por aquilo que fazemos para o Senhor, nos chamarão de felizes por ver a glória do Senhor em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Amém? Vem na frente, coloque o seu dízimo em nome do Senhor Jesus, a sua oferta, e que o Senhor te abençoe. Eu vou pedir por fazer ao Senhor, pedir a japonesa, mano, tem ordem aí, pega o óleo, cada pessoa, por favor, em nome de Jesus. Cláudio, pega aqui, por favor. Ele tem aqui, muda a mão de cada pessoa, por gentileza, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Pode ir. Todo mundo, toda a igreja, independente de qualquer coisa, independente se você tem a sua oferta ou não, diz, não está resolvendo, não importa. O importante é que você seja ungida e receba a bênção do Senhor em tudo aquilo que você vai fazer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos terminar a nossa reunião. Vamos terminar a transmissão a partir de agora, em nome de Jesus. Eu vou tratar de algo, né?